De um modo geral, a Apollo 15 foi a primeira missão tripulada, puramente científica, a ser enviada à Lua. As primeiras missões Apollo 7, 8, 9 e 10 foram missões com foco em testes de equipamentos e manobras. As missões Apollo 11 a 14 foram missões demonstrativas, ou seja, missões com o objetivo de demonstrar a possibilidade de execução de atividades variadas na superfície lunar. Em todas elas, a pesquisa científica era um objetivo secundário. Agora, os astronautas permaneceriam mais tempo na superfície lunar, podendo explorar uma área maior, graças ao chamado Jeep lunar, que foi utilizado pela primeira vez nesta missão. Enquanto os astronautas David Scott e James Irving realizavam estudos científicos na superfície da Lua, em órbita, o astronauta Al Worden realizava estudos da topografia lunar. Do ponto de vista ufológico, esta missão gerou registros interessantes de objetos espaciais não identificados, que foram registrados do início ao fim da missão. Havia vários experimentos científicos programados para serem realizados pelos astronautas da Apollo 15. Eles deveriam realizá-los por um longo período, em áreas extensas e contando com mais equipamentos científicos do que os disponíveis nas missões anteriores. O local de pouso escolhido para esta missão chama-se Hadley Hill, um vale cercado por uma cadeia de montanhas, batizada de Montes Apeninos, na região de Mare Imbrium, na superfície da Lua. Este local era de grande interesse geológico e ali os astronautas deveriam inspecionar o solo, coletar amostras em diferentes áreas e instalar alguns instrumentos científicos. Cada nova missão do programa Apollo fornecia à NASA conhecimentos e experiências que eram agregadas às missões seguintes. O módulo lunar Eagle, por exemplo, foi utilizado durante o primeiro pouso tripulado na Lua, com o Apollo 11. Sua construção atendia aos padrões de segurança adotados e tinha algumas limitações, tanto para levar equipamentos à Lua, quanto para o transporte de amostras de solo. Com base nos dados de desempenho gerados ao longo da missão, foi possível reduzir essas limitações, de modo que o módulo lunar Intrepid, da Apollo 12, tivesse maior capacidade de carga. A cada nova missão foram implementadas melhorias, aumentando a confiança no equipamento e na capacidade de transporte. Assim, foi possível a inclusão de um veículo que permitiria mobilidade aos astronautas durante a exploração geológica da superfície lunar. Os primeiros estudos para a criação do chamado Jeep lunar começaram em dezembro de 1967. E de acordo com as especificações do programa, tal veículo deveria ser leve, pesando no máximo 225 kg, e deveria funcionar à base de energia elétrica. Atendendo aos requisitos estabelecidos, a Boeing criou 3 protótipos para avaliação da NASA. O veículo escolhido pesava 209 kg quando vazio e poderia ser dobrado para ser colocado no espaço de carga do módulo lunar. Na Lua, após ser descarregado e montado para o uso, ele teria 3 metros de comprimento, por 1,5 metro de largura. Quando totalmente carregado, com os 2 astronautas e todo o seu equipamento, pesaria aproximadamente 700 kg. O Jeep lunar tinha tração elétrica nas 4 rodas, que poderia ser ajustada conforme a necessidade. Seu sistema de direção era formado por um controle simples, em forma de T, localizado entre os assentos, permitindo que qualquer um dos astronautas controlasse o veículo. Sua velocidade máxima era de 12 km por hora, em terreno nivelado e com solo duro. O veículo também servia como plataforma científica, pois possuía uma antena de TV colorida, que podia ser operada quando ele estava parado. Ao chegar a um local programado para estudos, a antena era apontada para a Terra, transmitindo em tempo real as imagens locais. Ainda a bordo do veículo havia espaço para câmeras individuais Hasselblad, rolos de filmes, ferramentas e sacos de amostras. Para essas missões foram escolhidos os astronautas David Scott como comandante da missão, Alfred Worden como piloto do módulo de comando e James Irving como piloto do módulo lunar. O comandante da Apollo 15,
David Scott nasceu em San Antonio, no Texas, em 6 de junho de 1932. Em sua infância, ele teve uma educação militar e pertenceu ao movimento escoteiro. Mais tarde, ele entrou para a Escola de Engenharia da Universidade de Michigan, onde se destacou entre os melhores alunos da instituição. Ele foi admitido pela Academia Militar de West Point, onde concluiu um bacharelado em ciências. A seguir, entrou para a Força Aérea Americana, onde concluiu cursos de pilotagem. Nos anos seguintes, ele pilotou caças de combate na Swesteberg Air Base, na Holanda. Ao retornar aos Estados Unidos em 1962, ele obteve um mestrado em aeronáutica pelo Massachusetts Institute of Technology, o MIT. No ano seguinte, ele foi selecionado para o Corpo de Astronautas da NASA, indo ao espaço pela primeira vez na missão Gemini 8, em março de 1966. Sua segunda ida ao espaço ocorreu com Apollo 9, em março de 1969. O piloto Alfred Worden nasceu em Jackson, Michigan, em 7 de fevereiro de 1932. Em sua infância, ele também pertenceu ao movimento escoteiro. Em 1955, ele se formou em Ciências Militares pela Academia Militar de West Point e fez mestrado em Engenharia Aeronáutica em 1963. Ainda em 1955, ele entrou para a Força Aérea Americana, onde concluiu cursos de pilotagem. Tornou-se instrutor de voo em 1963 e piloto de testes 2 anos depois. Ele entrou para o Corpo de Astronautas da NASA em 1966, indo ao espaço pela primeira e única vez a bordo do Apollo 15. O piloto James Irving nasceu em 17 de março de 1930 em Pittsburgh, Pensilvânia. Ele formou-se em Ciências pela Academia Naval dos Estados Unidos em 1951 e obteve mestrado em Engenharia Aeronáutica na Universidade de Michigan em 1957. Ele entrou para a Força Aérea Americana, tornando-se piloto de testes em 1961 e mais tarde piloto experimental. Em 1966, ele foi selecionado para o Corpo de Astronautas da NASA, indo ao espaço pela primeira e única vez a bordo do Apollo 15. Para esta missão, o treinamento dos astronautas foi um pouco mais especializado do que nas missões anteriores, concentrando-se mais em estudos geológicos, pois esta seria uma das prioridades da missão. Scott e Irving passaram por treinamentos especializados com o geologista Leon Silver, especializado em estudos pré-cambrianos. Silver levou os astronautas para viagens exploratórias, ensinando-os técnicas de análise e descrição das descobertas. Por fim, já próximo ao lançamento espacial, o módulo de comando foi batizado pelos astronautas como Endeavour, enquanto que o módulo lunar foi batizado como Falcon. Engines on. 5, 4, 3, 2, 1. All engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. The tower is clear. And we have a roll program. A Apollo 15 foi lançada às 9 horas e 34 minutos de 26 de julho de 1971. E apenas 12 minutos depois entrava em órbita, a 170 km acima da superfície terrestre. Após as checagens habituais e a conclusão dos cálculos, a nave colocou-se a caminho da Lua, entrando na trajetória de injeção translunar. A separação entre o módulo Endeavour e o adaptador, contendo o módulo lunar Falcon, ocorreu com perfeição, assim como a manobra de acoplamento subsequente. E como nas missões anteriores, o adaptador S-4B foi colocado em rota de colisão com a Lua, para testes sismológicos. Esta etapa da missão transcorreu de forma tranquila, e os astronautas aproveitaram o tempo para realizar as necessárias checagens dos sistemas da Apollo e para as tradicionais transmissões televisivas à Terra. A manobra de aproximação da Lua ocorreu com perfeição, e Apollo 15 entrou na órbita lunar, com aproximadamente 96 horas de voo. Após novas checagens do módulo lunar Falcon, os procedimentos de pouso foram iniciados. O pouso no local planejado ocorreu 104 horas e 42 minutos após o lançamento. Diferente das missões anteriores, onde os astronautas checaram as condições da cápsula e iniciaram as atividades de exploração da superfície, os tripulantes desta missão permaneceram por mais algum tempo a bordo do módulo.
Eles fizeram as checagens habituais, depois descreveram verbalmente o ambiente de pouso ao centro de controle e, por fim, descansaram por algumas horas. Mais tarde, ao acordar, os astronautas vestiram seu traje, despressurizaram a cápsula e iniciaram a primeira atividade extraveicular. Após descarregar e montar o Jeep lunar, eles dirigiram-se ao primeiro local de estudos, a Eulbourne Crater, situada a 4 km do módulo lunar, nas encostas de Hadley Hill. Após inspecionar e coletar amostras do local, os astronautas retornaram ao módulo Falcon. No meio do caminho, houve uma parada para a instalação de alguns equipamentos científicos que compunham o ALCEP. Esta primeira atividade de superfície durou aproximadamente 6 horas e 30 minutos. O Jeep lunar ofereceu mobilidade aos astronautas e permitiu análise de extensas áreas na superfície lunar. Apesar de deslocar-se a 10 ou 12 km por hora, ele gerou momentos de diversão e adrenalina aos astronautas. Durante seu deslocamento, o terreno poeirento, rochoso e cheio de crateras produziu diversos solavancos, lançando-os repetidamente para cima e para os lados. Em alguns momentos, Scott não tinha tempo suficiente para reagir às surpresas do caminho. De vez em quando, o Jeep subia a crista de uma cratera e entrava em seu interior, produzindo grande excitação aos aventureiros espaciais. Quando eles batiam em alguma rocha ou deparavam-se com uma rampa íngreme, o rover chegava a perder contato com o chão. Provavelmente, os astronautas ficaram muito gratos por haver cintos de segurança no veículo. Nesta primeira incursão com o Jeep lunar, houve um problema de orientação que foi rapidamente resolvido. Eles contavam com o apoio de um mapa, baseado em fotografias de baixa resolução, o que gerou alguns erros de leitura. Em 13 minutos de viagem, eles chegaram às extremidades do canal Hadley, indicando que não estavam na rota programada. Após rápida conversa com os controladores em Houston, eles localizaram-se e puderam chegar à cratera Eulbourne 10 minutos depois. Neste local, eles fariam análises geológicas por aproximadamente 15 minutos e seguiriam para a cratera St. George, em busca de informações sobre a história geológica desta região lunar. Após a primeira exploração, eles retornaram ao módulo lunar Falcon, repressurizaram a cápsula e retiraram seus trajes. Nas missões Apollo 12 e 14, os astronautas permaneceram com seu traje espacial entre uma atividade de superfície e outra. Isso impediu que os astronautas tivessem um bom período de descanso. Com a retirada dos trajes espaciais, os astronautas do Apollo 15 tiveram mais conforto e horas de sono, o que também influenciou na produtividade da missão. Mais tarde, depois do período de repouso e alimentação, eles iniciaram os preparativos para a segunda atividade na superfície lunar. O objetivo dessa incursão era explorar uma região com várias crateras, posicionada nas bordas das montanhas Apeninos, ao sul do local de pouso. Durante essa caminhada, os astronautas encontraram e coletaram uma rocha lunar com características interessantes, que foi batizada de Pedra Gênese. Ela tinha aspecto cristalino e aparentemente era mais antiga que as demais rochas presentes na superfície. Após 7 horas e 12 minutos de atividades, os astronautas retornaram ao módulo lunar para um merecido descanso. A terceira e última atividade na superfície durou 4 horas e 49 minutos. Os astronautas aventuraram-se novamente pelas encostas de Hadley Hill, a noroeste do módulo lunar. Após retornar ao módulo, Scott realizou um experimento para demonstrar a queda dos corpos, que foi estabelecida por Galileu Galilei. Segundo esta lei, todos os objetos caem com aceleração igual e constante, pois a força gravitacional que atua sobre eles é igual, independente de sua massa. Scott pegou um martelo com uma mão e uma pena com a outra, soltando-os ao mesmo tempo a partir de uma determinada altura. A pena e o martelo chegaram ao mesmo tempo ao solo, comprovando novamente a famosa lei científica. Ao fim desta quarta atividade, Scott dirigiu o Jeep lunar para uma posição mais afastada do módulo lunar, de modo que sua câmera pudesse filmar a decolagem. Ali, Scott prestou, sem que a NASA soubesse, uma homenagem a todos os astronautas americanos e cosmonautas soviéticos que morreram em missão. Ele havia encomendado uma pequena escultura, batizada de O Astronauta Caído, com o nome de cada astronauta homenageado, e que foi deixada junto ao Jeep lunar. Após a homenagem, o astronauta retornou ao módulo Falcon para o período de descanso, seguido dos preparativos para a partida. Depois de 2 dias e 18 horas na superfície lunar, o módulo Falcon decolou e 2 horas depois acoplou-se com o módulo de comando Endeavour. Após descarregar as amostras do solo
e outros instrumentos para o módulo de comando, os astronautas abandonaram o módulo lunar, que foi colocado em rota de colisão contra a superfície da Lua. A Apollo 15 permaneceria ainda mais um dia em órbita, para finalizar os estudos que já estavam sendo realizados pelo astronauta Al Worden. Antes de partir, os tripulantes lançaram um pequeno satélite que tinha por objetivo estudar o campo gravitacional lunar e investigar os campos magnéticos da Terra e da Lua. Após finalizar todos os procedimentos e preparativos para a partida, os motores de manobra e impulso foram acionados, colocando a Apollo 15 a caminho de casa. A saída da órbita da Lua ocorreu 238 horas e 14 minutos após o início da missão. Durante o retorno, Al Worden realizou uma atividade extraveicular com o objetivo de recolher uma câmera externa e inspecionar alguns instrumentos que haviam apresentado problemas. O restante da viagem transcorreu com normalidade e a cápsula entrou na órbita terrestre 12 dias após o início da missão. A reentrada na atmosfera ocorreu com perfeição e o módulo de comando caiu no Oceano Pacífico na noite de 7 de agosto de 1971, encerrando-se assim a missão. Existem algumas polêmicas envolvendo a Apollo 15. Fotografias de naves gigantescas, declaração de astronautas, diálogos, formações e estruturas estranhas na superfície lunar são discutidos há anos no meio ufológico. Buscando confirmar e entender esses aspectos, esses eventos, consultamos o acervo fotográfico da missão, disponível no site Tutemoon, Flickr da Apollo Archives e no site do Lunar and Planetary Institute. Existiam vários dispositivos de registro a bordo da Apollo 15. No módulo de comando Endeavour, havia uma câmera Hasselblad 70mm elétrica, uma câmera Maurer 16mm para filmagens e uma câmera Nikon F, adaptada para experimentos fotográficos de objetos com pouca luz. No módulo lunar Falcon havia duas câmeras Hasselblad 70mm, uma câmera Hasselblad 500mm e uma câmera Maurer 16mm para filmagens. Com elas foram obtidas várias horas de filmagens e 2.640 fotografias. Destas, 18 registram objetos luminosos próximos à Apollo 15 no espaço ou sobre o local de pouso do módulo Falcon. Uma série de fotografias obtidas em sequência, identificadas como AS-15-83 11218A, 11218B, 11218C, 11218D, 11218E e 11218F, são muito interessantes. Observa-se uma luz circular não muito longe da Apollo 15. Nas fotografias 218C e 218D, a misteriosa luz está movimentando-se tão intensamente a ponto de sua trajetória ficar registrada na fotografia. O Magazine 88 reúne imagens obtidas na superfície lunar durante a última atividade extraveicular. Ali, existem 10 fotografias que registram objetos luminosos sobre uma área de exploração, a noroeste do local de pouso. Estas fotografias estão identificadas como AS-15-88-11-864, AS-15-88-11-905, AS-15-88-11-918, AS-15-88-11-920, AS-15-88-11-933, AS-15-88-11-934, AS-15-88-11-938, AS-15-88-11-947, AS-15-88-11-954 e AS-15-88-12-004. Esta última imagem é a mais interessante. Ela foi obtida na órbita da Lua, após o encontro entre o módulo Falcon e o módulo Endeavour. Nela observa-se um objeto muito luminoso de cor azulada acima da superfície da Lua. Na mesma ocasião foram obtidas duas fotografias, que foram identificadas como AS-15-96-13063, AS-15-96-13064, e que registram um objeto brilhante não muito longe da Apollo 15. Em busca por diálogos confirmando os eventos ufológicos ocorridos nesta missão, consultamos os 5 arquivos com transcrições disponíveis na página do Johnson Space Center. Apesar dos nossos esforços em vasculhar as 3.419 páginas de diálogos, nenhum avistamento foi reportado, o que não quer dizer que isso não tenha ocorrido, visto que tais informações podem ter sido omitidas nesses documentos. Apesar do desapontamento em relação às transcrições da missão, continuamos buscando novas informações.
e acabamos por encontrar um artigo intitulado UFOs na Lua e publicado no Just Cause Bulletin, que foi publicado em março de 1987 e que pode confirmar estes registros. No referido artigo de autoria de Carole Argitay, temos o depoimento de um alegado segurança do Centro de Controle em Houston, que teria testemunhado eventos ufológicos durante a missão. Uma pessoa que escreveu para nós sobre a Lua era um antigo funcionário da NASA. Bob Davis, pseudônimo, era um guarda de segurança no Houston Space Center, em Houston. Seu trabalho era proteger as instalações e os corredores do edifício 30, com toda a segurança, incluindo segurança contra incêndio, com outro supervisor de segurança. Uma de suas patrulhas acabou tornando-se para sempre memorável. Eis aqui o relato do segurança. Primeiro, ele descreve a área onde ele trabalhou. A sala de onde as coisas podem ser vistas é vidrada em forma circular. De um lado, há 2 cabines telefônicas para a imprensa. Há também uma tela de TV enorme para informar melhor os jornalistas, cerca de 6 filas de cadeiras cor laranja e 2 saídas. Quando você olha a parede de vidro, você vê um enorme mapa mundial na sua frente. O mapa está fragmentado e inclui um layout de escala. Existem linhas no mapa. Este mapa inclui um painel muito grande que estava sempre vazio durante a maioria dos voos anteriores, mas depois de muitos voos da Apollo usou-se muito. Este quadro ou painel é na realidade uma TV de tela grande. Mike Brown, um pseudônimo, e eu fomos convidados em um dia para assistir o voo. Eu não posso mais dizer qual voo foi, mas eu lembro que os astronautas tiveram que ir para Hadley Ria. De acordo com nosso hábito, depois de verificar os sistemas de alarme de incêndio na parte de trás da sala de acompanhamento, nos sentamos e acendemos nosso charuto. Depois de cerca de 10 minutos, entramos na sala e logo percebemos um homem do exército e o diretor do departamento, que estavam extremamente animados para entrar na sala central e se dirigir para a enorme tela da sala de gerenciamento. Mike e eu, é claro, olhamos diretamente para a tela, enquanto nos perguntamos o que poderia ter sido tão excitante para essas pessoas. A câmera do rover lunar estava alta no ponto onde os astronautas precisavam que estivesse. No centro da tela gigante, vimos um objeto brilhante que achamos que provavelmente era o módulo de comando. Lá ele flutuou na escuridão. Era um ponto brilhante pego pela câmera que o rover transportava. Perguntei-me o que o módulo de comando tinha a ver com isso. Talvez você devesse observar de perto o que os astronautas fazem na superfície da Lua? Ou há algo de errado com os rapazes, e eles só precisam de uma ajuda? Nesse ponto, o objeto que eu ainda pensava ser o módulo de comando começou a movimentar-se, em direção à borda direita da tela. O movimento de sua câmera seguiu o movimento do objeto de forma constante. Eu fiquei pensando que esta câmera deveria mostrar os rapazes, e agora ela focava algo sobrevoando a superfície da Lua. Eu fiquei assistindo aquilo o tempo todo. O objeto, após descrever um círculo, subitamente sumiu de vista em altíssima velocidade. Fiquei desolado. Não conseguia entender o que acabava de ver. Foi então que eles perceberam nossa presença. E imediatamente, ambos nos cercaram e, nervosamente, nos perguntaram o que procuramos na sala. Eu disse ao Dr. Kraft que verificamos os alarmes de incêndio e queria passar o resto na sala. Perguntei-lhe o que era o que acabávamos de ver. Um cara de repente surgiu sobre nós, tão firme que quase me deixei intimidar. Houve um derramamento de óleo na lente da câmera na parte de trás do quadro geral, disse ele, caminhando até a enorme tela, que estava anexada ao mapa. É impossível confirmar a identidade verdadeira de Bob Davis e a veracidade desse relato. Porém, se ele for mesmo verdadeiro, fornece novas informações sobre os fatos ufológicos envolvendo a Apollo 15. Além do avistamento de OVNIs, os astronautas da Apollo 15 também tiveram experiências com os misteriosos flashes visuais, em momentos de repouso, a meio caminho entre a Terra e a Lua. Em busca de respostas para o fenômeno, a NASA programou experimentos, similares aos realizados na missão anterior. Foram realizados 3 períodos de observação, cada um com uma duração aproximada de 60 minutos. O primeiro deles ocorreu durante a trajetória translunar. O segundo ocorreu na órbita da Lua, e o terceiro na trajetória transterrena, ao retornar para a Terra. Os tripulantes observaram e relataram a visualização de pontos de luz,
similares aos descritos nas missões anteriores. Porém, a frequência de flashes foi maior durante a fase translunar, ocorrendo uma visualização a cada 2 minutos. A Apollo 15 foi para a NASA uma missão repleta de êxitos. Ela cumpriu todos os objetivos estipulados e forneceu aos cientistas uma grande quantidade de informações sobre a Lua e suas características. A inclusão de cientistas de diversas áreas no treinamento e no planejamento da missão permitiu a geração de informações mais confiáveis, com o refinamento de métodos e equipamentos que foram utilizados nessa missão e nas missões seguintes. Além disso, o aprimoramento do sistema de registro e transmissão de imagens ao vivo para a Terra gerou melhorias nas técnicas e nos sistemas de comunicação via satélite. Apesar do sucesso, esta missão enfrentou problemas com o acúmulo de poeira nos trajes dos astronautas e, consequentemente, dentro do módulo Falcon. Apesar dos esforços dos astronautas em limpar o uniforme e o interior da cápsula, o problema aumentava a cada nova atividade extraveicular. Embora o uso do Jeep lunar tenha minimizado a exposição à poeira, outro problema surgiu. A areia arremessada ao alto com frequência caía sobre o veículo. Como resultado disso, surgiram vários arranhões nos capacetes dos astronautas e o acúmulo de poeira no visor, dificultando a leitura de mapa. Após a missão, os astronautas da Apollo 15 envolveram-se em uma polêmica envolvendo selos postais. Temendo que o salário de astronautas fosse insuficiente para garantir o futuro de suas famílias, os astronautas Worden, Scott e Irving resolveram levar selos postais com o logotipo da missão, para carimbá-los e autografá-los no módulo lunar durante sua estadia na Lua. Estes selos seriam vendidos ou leiloados, garantindo assim o estudo dos seus filhos. Ao final da missão, a NASA descobriu a existência desses selos e os confiscou, punindo os astronautas e realocando-os para tarefas burocráticas dentro da agência espacial. Em 1980, a NASA enviou uma coleção de selos postais a bordo do ônibus espacial Columbia. Estes selos seriam vendidos de forma semelhante ao planejado pelos astronautas da Apollo 15. Alfred Worden processou a NASA, que, já sabendo que perderia a causa, finalmente devolveu os selos à tripulação. Do ponto de vista ufológico, esta missão gerou imagens polêmicas. Algumas delas se mostraram simples erros de interpretação, porém outras são registros incontestáveis da presença de objetos luminosos no espaço, não muito longe da Apollo 15. Esta missão marcou também o começo do adeus às missões tripuladas à Lua. Sabendo que não haveria verbas suficientes para manter o programa por mais tempo, a NASA planejou que estas últimas missões Apollo realizassem o máximo possível com eficiência e eficácia, pois não haveriam novos voos tripulados por um tempo.